Aleluia. Se é para Jesus, pode ser melhor, não pode? É para Ele. Para Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Quando fazemos de coração, quando honramos o Senhor, aleluia, quando juntos, quando nós nos unimos, aleluia, para celebrá-lo, para adorá-lo, aleluia, oh glória, oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Irmãos, é indescritível quando a gente se reúne com um só propósito, é um indescritível. Irmão, é bênção. A palavra dele diz, como duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, é um indescritível. Eu me faço presente. Quando o nome dele é ovacionado, quando o nome dele é glorificado, e para a honra e glória do Senhor. Esses dias, amados, esses dias, no começo deste ano, praticamente, nós estamos numa semana de primícias. É uma coisa muito forte. E eu confesso aos irmãos que outrora eu achava que fazia o certo do modo certo. Eu fazia o certo do modo errado. Eu vou explicar a cada um de vocês como eu aprendi e como eu tenho deleitado, como eu tenho sido próspero. Veja bem, prosperidade aí fora é riquezas, mas para o cristão, prosperidade é você deitar no seu travesseiro. Prosperidade é você acordar de manhã com saúde. Prosperidade é você agradecer o Senhor por este fôlego de vida. Isso é prosperidade. Entende? E nesses dias, o que nós queremos passar para vocês, pode sentar, irmãos. O que nós queremos passar um pouco do que nós temos aprendido e do que esta liderança tem passado para os irmãos. Primícia, um nome tão sublime, o primeiro de tudo. E eu vou mais longe para vocês. Deus deu a sua primeira primícia. Deus deu a sua primeira primícia. O primeiro de tudo, que se chama Jesus. Jesus veio para os seus e os seus não receberam. E nós fazemos parte dos ímpios, entre aspas. O véu se rasgou. Mas, amados, o que eu quero trazer na mente, o consciente de vocês, é que nós devemos aprender. Ouvir e aprender. E praticar para desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Ah, pastor, eu não sei mais o que eu faço. Eu dizimo, eu oferto. Eu ando no caminho do Senhor, mas parece que algo tem dado errado. Amados, a coisa é muito séria. Não adianta começar errado. Nós temos que fazer o que é certo. Como os pastores desta casa têm falado, não adianta começar errado, que vai dar errado, vai dar ruim. Então nós temos que aprender a desfrutar daquilo que o Pai já nos deu. Nós não precisamos correr atrás de bênçãos. Os ímpios fazem isso. Mas quando se tem um entendimento, elas, diz a palavra, elas, as bênçãos, nos alcançarão. Aí você pode correr delas, mas elas te pegarão. Entende? E nesses dias de primícia, grandes coisas tem feito o Senhor no nosso meio, e grandes coisas fará. Porque esses dias que nós estamos na casa do Senhor, praticamente esta semana, algo grandioso o Senhor despertará no entendimento de cada um. Porque a primícia
ela santifica toda a massa. A primícia, ela santifica o seu dízimo. A primícia, ela santifica a sua oferta. Ah, mas pastor, eu sempre dei o dízimo. E a oferta, você fazia a coisa certa, mas do modo errado. Para exemplificar, para ficar gravado na mente de cada irmão, didaticamente, R$1.500, presta atenção, para você entender, sair daqui entendendo, R$1.500 do seu salário, primeiramente, por ordem, primícia, você multiplica, e outrora era anual, mas para os dias de hoje, é quinzenal, semanal ou mensal. Então, de R$1.500, você irá dividir por 30, que são 30 dias de trabalho, dará R$50. Ponto. Pela ordem, o dízimo de R$1.450, você dará o dízimo de 10%, que dará R$195. 145 é o dízimo, 50 é da primícia, e a oferta é voluntária. Aí é você e Deus. Mas o que nós queremos passar para os irmãos é que você faça a coisa certa, de um modo certo, para que tudo que vier contra ti, contra as tuas finanças, contra todos os seus sonhos, você está respaldado pela palavra do Senhor, que é Ele que repreenderá, e Ele te abençoará. Escutou, amados? Glórias a Deus, que haja entendimento, porque precisa-se, porque como eu, outrora, eu só dava o dízimo e para mim bastava, estava bom. Depois eu dava a oferta, mas eu não entendia a lei da semeadura. E eu creio que a partir de hoje, nesses dias, os irmãos entenderão por que nós estamos falando isso. Porque é uma área muito sensível. Nós sabemos disso. Nós sabemos que é uma área muito perigosa de se falar. Mas aqui nesta casa, nós somos servos de todos, de cada um de vocês. Porém, somos livres de todos. Escutou? O que nós pregamos é a palavra, e nós vivemos para passar o que vivemos. Amém, amados? Que esta palavra chega no coração de cada um de vocês e desabrocha, e caia por terra todo espírito da avareza. O que é seu, mas o que é de Deus, é de Deus. E o que é dele, e naquilo que você devolveu, Ele multiplica, Ele santifica. Amém? Glórias a Deus. E em cima desta palavra, que cada um que ouviu, que possamos trazer os dízimos, as ofertas, nesse louvor que cantaremos. Aleluia. Fique à vontade. Cada vez que a minha fé é provada, vem cantando, amados. Vem cantando, é para o Senhor. Oh, glória. a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não
diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Queremos chamar agora o preletor e cantor desta noite, o presbítero Silas. Salva de palmas para Jesus. Não vale nada, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Esperar o fundo musical para você começar a chorar aí, irmão. Pera aí. Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. 2 viagens minhas foram canceladas, graças a Deus. Oh, Deus é bom. Glória a Deus. Eu quero, irmãos, agradecer muito a Deus, externar minha gratidão a Deus por todas essas coisas que eu tenho aprendido aqui nesse lugar, sabe? Essa noite, para mim, não é uma noite só de uma oportunidade de ministrar uma palavra estudada, mas é falar daquilo que está sendo uma realidade na minha vida, sabe? Sobre tudo aquilo que eu tenho aprendido aqui. Hoje eu dei uma ungida e uma orada na palavra que o Papa pregou ontem. Cadê ele? Ai, foi benção demais na padaria hoje. E eu quero convidar os irmãos a fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para sempre, Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Quero apresentar a cada vida que está aqui nesta noite, os irmãos que estão em casa acompanhando. Senhor, meu Deus, nos ajude a desprender-nos, Senhor, de tudo aquilo que possa nos atrapalhar nesta noite, de estarmos voltados para este lugar, nesse momento de adoração, nesse momento, meu Deus, que nós estaremos entendendo algumas coisas para tudo que fazermos para o Senhor, fazermos debaixo de um entendimento, que o Senhor possa ter a liberdade para fazer aquilo que está no teu coração nesta noite. Nós louvamos ao teu nome, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abre aí, irmãos, Provérbios, capítulo 3. Versículo 9 e 10. Minha palavra aqui ia dar uns 10 minutinhos, mas eu tenho que embromar um pouquinho aqui na introdução de premissa aqui, para não ficar feio. Ai, vamos lá. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim, irmãos: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? O outro está onde? Está lá em Romanos, né? Romanos 16, 11. Só para a gente... Amém? Então vamos lá. Vamos andar sobre isso aqui. Então, irmãos,
falar sobre primícia, precisa abrir Romanos não, vamos falar logo aqui, senão a gente perde tempo. Falar sobre primícias, irmãos, é falar sobre uma manifestação de gratidão a Deus, né? É impossível nós servirmos ao Senhor, aprendi isso nesses dias agora, sem entendermos esse princípio de prioridade, de honra, de gratidão. Malaquias, o Senhor é extremamente radical aos sacerdotes, dizendo para eles que se eles não entendessem isso, era melhor que eles fechassem a porta do templo e parassem de cultuar o Senhor. Porque Deus tem um princípio, e esse princípio de Deus não é a renda, não é o seu dinheiro, não é a fazenda, não é os grãos, não é interesse de Deus essas coisas só são uma manifestação de um coração grato a Deus. Deus, Ele vem ensinando Israel sobre primícias, no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 13, você vai ver que o Senhor, Ele ensina que o primogênito do jumento, se ele não fosse resgatado como a primícia, a cerviz dele tinha que ser quebrada. Por quê? Por que o Senhor ele está ensinando esse princípio, irmãos? Porque primícia, quando o Senhor fala lá em Romanos que se a semente, né, for santa, toda a massa ou o grão for santo, toda a massa e se a raiz ela for santa, todos os ramos o são. Paulo está falando de um princípio do Antigo Testamento, que o Senhor estava gerando um entendimento no povo do Antigo Testamento, que não é só para o povo do Antigo Testamento, é para nós também, um princípio de honra, de distinção, de separação daquilo que Deus é e de que todas as demais coisas são. Então, quando nós falamos de primícia, falamos de honra, e eu estava conversando com a pastora Amanda, que a palavra honra, ela quer dizer distinção. E quando nós entendemos isso, nós vamos começando a compreender algumas atitudes de Deus na vida de alguns homens da Bíblia, na nossa vida, porque Deus não para de fazer isso, irmãos. Deus fez na vida de Abraão, quando ele pediu Isaac, que a Bíblia diz que mesmo ele tendo Ismael, a Bíblia diz que Isaac era o filho que ele mais amava. E Deus pede o seu único filho, o filho que você mais ama, eu quero ele em sacrifício. E quando Isaac vai para ser sacrificado, o Senhor vai, não precisa sacrificar não, Abraão, agora eu sei que tu temes a Deus. Deus está ensinando ali um princípio para Abraão, que ele poderia amar mais a Isaac, mas ele tinha que fazer uma distinção de quem ele mais amava, daquele que ele mais honrava. Porque honrar quer dizer fazer distinção. Eu tenho que fazer uma distinção de Deus do Samuel, que eu amo muito, de Deus do Charles, da minha esposa, que eu amo muito, de Deus para o meu emprego, que eu gosto muito do meu emprego novo, entendeu? De Deus para tudo aquilo que é de mais precioso para a minha vida, esse princípio chamado primícia. Então Deus ele vem inculcando isso na nossa cabeça, irmãos, e eu quero ler algumas coisas aqui para trazer esse entendimento. Então, entregar ao Senhor as primícias da nossa renda é dar-lhe honra, é fazer distinção do lugar pelo qual ele é merecedor. E qual é esse lugar? O primeiro lugar nas nossas vidas. Irmãos, o diabo, ele tentou corromper esse princípio de Deus. Porque o diabo, quando ele diz assim que elevaria o trono dele acima do de Deus, ele queria colocar Deus em segundo lugar. E ainda assim, tio Fernando que costuma dizer isso, o diabo ele trabalha com ferramentas velhas, ele não tem novas ferramentas. As coisas só se atualizam na questão de tecnologia, mas as ferramentas são as mesmas, só você olhar para a Bíblia. O que ele fez com Sansão, ele vai fazer com você. O que ele fez com Jacó, com Abraão, todo mundo sofreu primeiro do que você, irmãos. Alguém sofreu primeiro do que você, para que você não sofresse. Alguém foi abençoado primeiro que você, para que você soubesse como também ser abençoado. Então, alguém já viveu a vida dos Silas aqui dentro. Entendeu? Então, o diabo, ele queria corromper esse princípio de Deus estar em primeiro. E até hoje, irmãos, o diabo procura fazer isso com a mim e com a sua vida.
Pois nós aprendemos aqui com o pastor Amarildo que a vontade do diabo não é que Deus saia da sua vida, é que ele simplesmente não seja mais o primeiro. Porque se ele deixar de ser o primeiro, ele conseguiu corromper esse princípio. Deus não precisa estar em último lugar na minha vida para eu estar fora do propósito. Ele precisa só estar em segundo lugar. Só em segundo. Mas o segundo lugar não é suficiente? Não é. Para Deus não é. Deus quer exclusividade na sua e na minha vida. Então esse princípio de primícia não tem nada a ver com dinheiro em si, irmãos. Não tem nada a ver, com um voto para você enriquecer. Isso é inevitável. Deus vai te abençoar você fazendo isso. Mas o espírito do ato de primiciar a Deus não vem voltado para Deus te abençoar, para você enriquecer. Não tem nada a ver com isso. É uma prática didática que Deus está te ensinando através dessas coisas para que Ele seja o primeiro na sua vida. As coisas que Deus vem ensinando na Bíblia só são sombras, só são maneiras divertidas de Deus nos ensinar alguns princípios que estão no seu coração. Então esse é o entendimento de primícia. Então a Bíblia está repleta de histórias de pessoas, irmãos, que mantiveram Deus em primeiro lugar nas suas vidas, mesmo que isso custasse um grande preço. Estou embromando aqui, mas vou chegar num ponto aqui que é o foco da palavra de hoje aqui. Irmãos, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida aqui, isso traz um risco para nós. Sabe qual é o maior risco que traz para nós? Termos Deus como prioridade na nossa vida? Porque o que Ele fez com Abraão, Ele vai fazer comigo e com você. Aquilo que eu mais amo, muitas vezes Deus vai pedir. E muitas vezes não vai ser só para provar, não, só estava te provando, pode ficar, não, às vezes Ele vai querer de verdade. Às vezes Ele vai querer de verdade aquilo ali, aquilo que é a sua realização, aquilo que é o seu sonho, entendeu? Aquilo que você sempre quis viver, como Pedro, não pescou nada, a noite toda, e quando ele pesca, o barco está cheio, o Senhor mostra para ele que não tem como ficar com o barco cheio, ele tem que fazer sinal para dividir aquilo que Deus entregou para ele. Isso não é só para você. Então, o ápice da nossa vida, eu tenho até medo de viver esses momentos, que eu penso que vai chegar qualquer hora que Deus fazer assim, ei, entrega tudo para mim. Isso vai chegar, irmãos. Então, viver uma vida de que Deus seja prioridade na minha vida, isso nós corremos risco, mas é um risco que vem com recompensa. Vem com recompensa, porque nós temos medo da vontade de Deus. Sabia disso, irmãos? Nós temos medo da vontade. Nós lemos Paulo dizendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas é mentira nossa quando a gente fala que acredita nessas coisas. Porque a gente tem medo de abrir a mão, a gente tem medo de lançar nos peitos daquele que tudo conhece, que fala em Jeremias que seus pensamentos que tenham sobre vós, pensamento de paz e não de mal, de prosperidade, é vitória. Nós temos medo desse Deus que sabe tudo que é melhor para nós, irmãos. E aquilo que eu acho que é melhor para mim, quando Deus me pede, eu fico com medo de entregar para Ele, pois eu não confio nesse Deus, que a Bíblia diz que é bom. A Bíblia diz que sabe que de tudo de bom para nós, é isso que está no coração dEle. Eu tenho medo. Medo. Isso é só uma realidade na minha ou na sua vida também? Ah, não, Senhor. Vai que seus planos não é do jeito que irmão, é melhor. É melhor, é muito maior. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os meus pensamentos, irmão. Os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os meus caminhos. A Bíblia diz que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Aquilo que Deus tem para mim, irmão, eu posso sonhar o máximo, ainda é pequeno diante daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Não tenha medo de lançar diante de Deus tudo aquilo que para você é importante, tudo aquilo que para você é precioso. Deus, Ele é um Deus responsável, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe, irmãos. Além dessas figuras e exemplos, irmãos, nós temos também um ensino explícito de Jesus, que não deixa dúvida sobre a importância desse assunto. Mateus 6,33. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e algumas traduções diz demais, eu gosto de ficar nessa aqui, todas estas coisas
vos serão acrescentadas. A Bíblia Strong, ela fala bem assim, ó, mostra que a palavra grega traduzida para primeiro, buscar Deus em primeiro, o reino de Deus em primeiro lugar, nesse versículo é proton, que significa primeiro em tempo e em lugar. Em qualquer sucessão de coisas ou pessoas, primeiro em posição, em influência, em honra, pois Ele é o chefe, Ele é o principal da minha vida. É isso que é buscar Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, é a prioridade em tudo na minha vida. Pessoa, filho, nada pode tirar Deus do centro da minha vida. Nós não podemos dividir, irmãos, a minha vida aqui na igreja com a vida no serviço. É a mesma, não tem como, não tem essa separação. Deus ainda continua sendo primeiro lá no meu serviço. Deus tem que ainda continuar sendo primeiro na minha casa. Eu não posso ter, como é que é? Palavra difícil de falar. Aquela mistura de um monte de conceito. Esquece. Sabe? Deus tem que ser o primeiro. Então, primeiro quer dizer primeiro em tempo e em lugar. Primeiro em tempo e em lugar. Alguns crentes têm dificuldade com qualquer menção de princípios ligados ao Antigo Testamento. E antes de aceitarem qualquer doutrina, já começam indagando. Qual é a base para nós vivermos isso no Novo Testamento? Por que acontece, irmãos? Isso aqui tem coerência. Pois, quando você vai estudar a Bíblia, você vai perceber que para aquilo ser fundamentado como doutrina para nós que estamos no tempo da graça, isso tem que se repetir pelo menos umas 2 vezes no Novo Testamento. E primícia se repete 2, 3, 4 vezes no Novo Testamento. Então, primícia não é um assunto do Velho Testamento. Primícia é um assunto nosso também, é uma realidade nossa. Então, quando você vai conversar com algumas pessoas que não acreditam nisso, pensam que isso está preso aqui atrás. Claro, irmãos, tem coisas que não são para nós mesmos, ou que eram sombras de alguma coisa futura. Um exemplo disso aqui, o sábado. Nós não precisamos de guardar o sábado, é um parênteses, não precisamos. Porque o sábado que era guardado no Antigo Testamento, hoje é a pessoa de Jesus, porque Ele é o nosso descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu, o sábado de vocês, vos aliviarei. Então, o que não serve para nós no sentido literal, serve como sombra de alguma coisa do futuro, que tem que ser realidade na minha vida. Então, primícia aqui não é só uma sombra, é um ato literal daquilo que Deus está ensinando para uma prática espiritual, colocando Deus sempre como primeiro lugar na minha vida, amém? Vamos lá, pois bem, na igreja do Novo Testamento não se guardava mais a lei de Moisés, como o peso das ordenanças que ela tinha no Antigo Testamento. O Concílio de Jerusalém deixou claro que não havia encargo algum imposto sobre os gentios, além das 4, que são a abstinência de carne sufocada, do sangue, um chouriçozinho que os irmãos gostam de comer, mas não comem mais, galinha molho pardo, né? Sacrifício aos ídolos, prostituição. Isso não quer dizer que depois do concílio, que está em Atos capítulo 15, a igreja gentílica não precisava mais de nenhuma instrução ou doutrina. Caso contrário, o Novo Testamento não teria sido escrito. A igreja do Novo Testamento, os apóstolos ainda apresentavam figuras poderosíssimas para fortalecerem doutrinas da nova aliança, prefiguradas no que se fazia anteriormente no Antigo Testamento. Isso não significa que eles estavam tentando retroceder, e sim que queriam esclarecer as figuras de Deus no Antigo Testamento. Hebreus 10:1 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. A sombra é diferente do objeto real que o projeta. Assim também, o que se via nas ordenanças da antiga aliança eram características similares a dos princípios que Deus revela nos dias da nova aliança. Eu quero botar só uma pergunta sobre por que eu devo colocar Deus como prioridade na minha vida.
Esse é o ponto principal que eu quero ministrar hoje. Por que Deus tem que ser o primeiro da minha vida, irmãos? Como nós falamos aqui, que nós temos essa dificuldade de acreditar realmente toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós somos muito superficiais nas nossas convicções. Mas eu quero dar só uma palavra. O maior motivo que Deus tem que ser a prioridade da minha vida, porque Deus é aquele que nos sustenta. Essa é a palavra que eu tenho para nós nessa noite. Deus é o Deus que nos sustenta. Esse é um tempo que nós vamos viver, irmãos, que Deus ele vai requerer algumas coisas nossas. E o primeiro sentimento que virá na nossa cabeça é esse: e agora, Senhor? E agora? Eu estava falando com o Alexandre que na segunda-feira, eu orei ao Senhor sobre aquilo que a pastora Amanda falou aqui, né? Estava lá em casa, assistindo, lá em João Neiva, assistindo o culto. Aí eu estava orando ao Senhor, para Deus revelar o que está no coração dele, para me ministrar aqui nessa noite aqui. E eu ouvia pássaros, né? Que Deus tem a forma de falar com cada um, tá? A minha é meio doida. Eu ouvia pássaros, literalmente eu sabia que era Deus que estava falando comigo. E eu fui num texto na Bíblia com esses pássaros cantando, e é sobre essa palavra que eu quero falar aqui. Os pássaros, Deus é o Deus que sustenta. É Ele que alimenta as aves do céu, irmãos. Que não semeiam nem colhe. Não semeiam nem colhe. É Ele que veste os lírios do campo. Deus é um Deus que nos sustenta. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Deus ele vai requerer algumas coisas de algumas pessoas aqui. Sabe? E esse sentimento virá em nós. Virá em nós. Sentimento de temor, de medo. E agora, Senhor? Deus é o Deus que sustenta, irmãos. Ele sustenta, é Ele que garante. É Ele que faz as coisas acontecer assim, ó. Que nós, sabe? Aquelas loucuras de monte que só quem já viveu mesmo na ignorância, sabe algumas coisas inimagináveis que acontecem naquele lugar. Deus é esse Deus. A palavra desse cara aqui nessa noite é que Deus é o Deus que vai sustentar a nossa vida nesses dias. É o Deus que vai segurar nas nossas mãos e não vai deixar a peteca cair, porque é Ele que garante. Entendeu? É Ele que garante, é Ele que vai nos levar até o final para que nós possamos cumprir o propósito que Ele nos colocou para cumprir. Entendeu? Eu tenho muitos sonhos e muitas realizações em meu coração, irmãos, muito. Quero cumprir todos para que eu tenha mais tempo para Deus. Mas que se não for aquilo que está no coração de Deus, eu tenho que acreditar que Ele é aquele que sustenta a minha vida. E é aquele que sustenta a sua vida. Ele é aquele que garante. Amém, irmãos? Ele é aquele que garante. Então, tenha Deus como prioridade nesse ano. Eu coloquei isso no meu coração. Estou muito relaxado. Ano passado eu fiquei muito relaxado com as coisas de Deus. Posso fazer mais. Nós podemos fazer mais, irmãos. Deus conta conosco. Entendeu? Deus conta conosco. Esse lugar aqui vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer, se nós entendermos isso nessa noite. Se Deus for colocado como prioridade na nossa vida, esse lugar aqui vai ficar pequeno. É uns 2, 3 galpão desse daqui, para concentrar o tanto de pessoa que vai entrar naquele lugar aqui. Não pode ser mais aqui, entendeu? Eu tenho descortinado essas coisas para uns crentes aqui nessa casa aqui, que esse lugar vai ficar pequeno. Quando nós entendermos essas coisas, Deus tem que ser o primeiro da nossa vida. Deus conta com você, Deus conta comigo. Amém, irmãos? Coloque isso de pé. Eu fui discipulado, irmãos, por um cara chamado Gilmar Massafra. E ele me ensinou o seguinte: não encha linguiça. Né? Se tiver de falar 2 minutos, fala 2 minutos. Não era, Jonathan? Deus não te chamou para encher linguiça. Deus é o Deus que sustenta a nossa vida. Amém?
Que esse ano seja um ano de colocar Deus num lugar que Ele nunca deveria ter saído das nossas vidas. Nunca deveria ter saído das nossas vidas. Que Deus seja o centro da minha e da sua vida. As coisas na sua casa vão mudar quando você começar a entender essas coisas. Pois se Deus for o primeiro, todas as demais coisas serão santificadas, irmãos. Deus está nos ensinando esse princípio de primícia para entendermos que Ele tem que ser o primeiro na minha e na sua vida, para que todas as demais coisas sejam santificadas na minha vida. Tudo tem que ser santificado. Quando Deus é o primeiro, o meu casamento é santificado, os meus filhos são santificados, o meu trabalho é santificado, os meus colegas de trabalho são abençoados, porque tem alguém dentro daquele lugar que está priorizando Deus. Deus está abençoando pessoas por causa da sua vida, que entendeu que Ele tem que ser o centro, o primeiro da sua vida. Pessoas vão ser abençoadas por causa desse entendimento de Deus ser o centro da sua e da minha vida. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, nesta hora. Queremos Te exaltar. Queremos Te bendizer, pois o Senhor é bom. Que o Senhor coloque todas as coisas no seu devido lugar a partir desta noite, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, reposicione a cada irmão e a cada irmã aqui, que um dia viveu essa realidade, que o Senhor um dia foi o centro, o Senhor um dia foi o primeiro da vida deste homem, desta mulher, e hoje o Senhor não está nem em segundo, o Senhor está lá atrás, lá no último lugar, Senhor, e as coisas têm desandado, Senhor. Senhor, se aqui nesta noite fosse um aniversário, a primeira fatia do bolo, ela é do Senhor, pois o Senhor que tem que ser honrado nesse lugar, meu Pai. O Senhor que tem que ser honrado, pois se o Senhor não for honrado, nada disso aqui acontece, meu Deus. Que o Senhor alcance a cada coração que está aqui nesta noite. Que o Senhor seja o centro da minha casa. Que o Senhor seja o centro da minha vida, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, seja honrado em tudo, meu Deus, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Pois nós queremos, meu Deus, dizer para o Senhor que o Senhor é diferente de tudo que nós temos. Nós podemos amar muitas coisas, Senhor, mas o Senhor é aquele que tem que ser mais honrado na minha e na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, meu Pai, e que a simplicidade e profundidade da Tua palavra alcance esse lugar, meu Deus, e nós possamos desfrutar, meu Pai, aleluia, de uma verdadeira prosperidade, como disse o pastor Geraldo aqui, de uma verdadeira prosperidade dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento, no nosso trabalho, uma verdadeira prosperidade, que o ladrão não pode roubar, a traça não pode comer, pois essa prosperidade, ela é eterna, pois ela vem do Senhor, meu Deus. No nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer muito mais, para unicamente o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo ser glorificado através de nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, amém. Minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça aqui estar Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor.
Deus, irmãos. Graça e paz. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada um de vocês que tem se esforçado para cumprir um propósito de 7 dias de primícia. Nós sabemos que cada um de nós temos uma realidade e enfrentamos dificuldades, cansaço, mas Deus está vendo o coração de cada um de nós. Amém? Louvamos o nome do Senhor pela vida de vocês. E amanhã continua os cultos de primícia. Nós queremos te convidar para estar conosco novamente. Amém? Se possível, traga mais um. Glória a Deus. Nós queremos adorar o nome do Senhor, para que o Senhor nos dê uma noite de paz. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, engrandecemos a ti, ó Pai, por este dia. Leva os teus filhos em paz em casa, Pai. Em nome de Jesus,